Você sabia que a justiça divina pode ser algo muito diferente do que você imagina? Ao contrário do que muitos pensam, ela não é apenas sobre punições e recompensas, mas sim um sistema profundamente sábio e educativo. Imagine que, em vez de simplesmente ser punido por seus erros, você tenha a chance de aprender com eles e evoluir. E mais, será que as consequências que enfrentamos são realmente o resultado de nossos próprios atos? Ou será que há algo maior em jogo, algo que você não percebe? A verdade é que a justiça divina age em nossas vidas de uma maneira surpreendente, que talvez você nunca tenha pensado. O mais curioso é que a verdadeira compreensão disso pode transformar sua maneira de ver o mundo, principalmente suas ações. Está pronto para entender como a justiça divina realmente age em sua vida. A justiça divina e as leis espirituais. Era uma vez um homem, chamado Eduardo, que sempre procurava entender as complexidades da vida e da justiça. Ele se perguntava: por que algumas coisas acontecem com as pessoas e outras não? Como poderia o destino ser tão desigual? Foi quando ele começou a estudar a doutrina espírita que encontrou uma resposta transformadora. Ao entender que a justiça divina não segue os padrões humanos, ele compreendeu que as leis que regem o universo são imutáveis e imensuráveis, mas extremamente justas. Cada ação tem uma consequência, cada escolha feita tem sua repercussão, e isso não é por acaso. Eduardo, ao refletir sobre isso, viu que, ao contrário do que pensava, a justiça divina não é punitiva, mas educativa. De fato, ela visa o progresso moral de cada ser, levando-o a crescer, aprender e evoluir. Quando comete erros, o ser humano não é simplesmente castigado, mas se coloca diante de uma oportunidade de amadurecimento. Como um professor que corrige seus alunos, Deus aplica leis que visam a transformação interior dos indivíduos. Para Eduardo, isso significava que as adversidades não eram castigos, mas um convite para sua melhoria contínua. Em um dia, durante uma caminhada, Eduardo começou a observar com mais atenção a natureza. Cada árvore, cada rio, cada estrela parecia refletir um aspecto das leis divinas. O ciclo das estações, a transformação de sementes em árvores frutíferas, tudo parecia estar alinhado com uma sabedoria divina. Ele percebeu que o universo não funciona de forma aleatória, mas sim de acordo com uma lógica imutável, que busca promover a harmonia e o equilíbrio. Foi nesse momento que Eduardo entendeu que as experiências de vida, boas ou ruins, são moldadas por essas leis espirituais. Com essa revelação, Eduardo passou a encarar a vida de uma nova perspectiva. Ele compreendeu que a justiça divina não é um conceito distante ou abstrato, mas algo que está presente em tudo ao seu redor, guiando o destino de todos os seres. As leis espirituais, para ele, eram a expressão da bondade e sabedoria de Deus, moldando o mundo de uma maneira que visava sempre o crescimento e o aprimoramento das almas. As penas futuras segundo o Espiritismo. Em uma pequena vila, vivia um homem chamado Francisco, que, apesar de ser gentil, sempre se perguntava sobre o destino das pessoas que erravam, mas não pareciam ser punidas de imediato. Ele não conseguia entender como a justiça poderia ser tão lenta e, às vezes, parecer inexistir. Um dia, encontrou um velho sábio que lhe explicou que a verdadeira justiça divina não se dá no tempo que o ser humano espera, mas segue um ritmo perfeito que se alinha com as leis espirituais. As penas futuras, disse o sábio, não são castigos, mas lições que nos ajudam a corrigir nossos erros e avançar em nosso caminho. Francisco escutava atentamente. O sábio explicou que as penas futuras, conforme a doutrina espírita, não são eternas nem imutáveis. Elas são proporcionais aos erros cometidos na vida terrena e, mais importante ainda, dependem do arrependimento sincero do espírito e do esforço para sua melhoria. Ou seja, o sofrimento não é um castigo sem fim, mas uma oportunidade de aprendizado. A alma, continuou o sábio, é capaz de redimir-se conforme suas ações e sua sinceridade no processo de mudança. Nos dias que seguiram, Francisco começou a refletir sobre o que o sábio lhe dissera. Ele percebeu que,
Assim como uma planta que cresce lentamente em direção à luz, o espírito também se aprimora com o tempo. A gravidade do erro cometido não define a eternidade da punição, mas sim o esforço de quem errou para mudar. Ele compreendeu que as penas futuras são uma chance de evoluir e não uma prisão definitiva. A justiça divina, ele agora sabia, não é uma questão de punição, mas uma ferramenta de evolução contínua. E foi com esse entendimento que Francisco passou a ver o mundo com mais clareza. Ele começou a ajudar aqueles ao seu redor a compreenderem que o sofrimento não era um fim, mas um meio de alcançar a perfeição. As penas futuras não eram um peso, mas um sinal de que, ao corrigir-se, todos poderiam alcançar a verdadeira liberdade espiritual. Para ele, isso trouxe uma nova esperança, pois agora ele via no sofrimento uma oportunidade de transformação e crescimento. A misericórdia divina e o livre-arbítrio. Era uma vez uma jovem chamada Helena, que se sentia perdida em meio a tantas escolhas em sua vida. Ela sabia que o caminho que escolhesse poderia impactar sua alma, mas também se perguntava, e se eu errar? Ela se perguntava se existiria uma chance de corrigir seus erros, já que sabia o quanto a vida poderia ser desafiadora. Numa tarde de reflexão, encontrou um ancião sábio que, percebendo suas angústias, lhe disse: a misericórdia divina está sempre presente e o livre-arbítrio é a chave que Deus nos deu para escolhermos o caminho da evolução. O sábio explicou que, ao contrário do que muitos acreditam, a misericórdia divina não significa que podemos fazer tudo sem consequências, mas sim que ela oferece um caminho de arrependimento e aprendizado. A misericórdia, disse ele, é o convite de Deus para que, mesmo quando erramos, possamos sempre escolher corrigir nossas atitudes, desde que haja sinceridade em nosso arrependimento. O livre-arbítrio, conforme explicou, é o poder que nos foi dado para escolher entre o bem e o mal, mas a misericórdia divina nos guia e nos oferece novas oportunidades para nos redimir. Helena, embora ainda em dúvida, começou a perceber que o livre-arbítrio não a deixava sozinha em suas escolhas. Cada ação sua tinha consequências, mas ela também tinha a liberdade de escolher melhorar. O sábio lhe disse que a misericórdia de Deus não é uma isenção dos erros, mas um convite ao aprendizado e à evolução, permitindo que ela, e todos os espíritos, seguissem em frente sem que o peso de seus erros os aprisionasse para sempre. Era como se, a cada novo erro, ela tivesse a chance de recomeçar, de se reerguer e de buscar se aprimorar. Com o tempo, Helena compreendeu que a misericórdia divina não era apenas um perdão, mas uma constante oportunidade de crescimento. A chave estava em usar o livre-arbítrio com sabedoria, aproveitando as chances que a vida lhe oferecia para mudar, melhorar e evoluir. O ancião lhe deixou com uma última reflexão. A misericórdia divina nunca se retira, mas é preciso que o coração esteja aberto à mudança, ao arrependimento genuíno e ao desejo de fazer o bem. O livre-arbítrio é um presente que, se bem usado, leva a alma a lugares elevados. Agora que você entende como a justiça divina realmente age, a pergunta é: como isso vai mudar sua vida? Será que você está tomando as rédeas da sua própria evolução, ou ainda se sente preso a velhos padrões? A justiça divina não é um castigo, mas uma oportunidade para aprender e crescer. O que você fará com o que aprendeu? Está disposto a assumir a responsabilidade pelas suas ações, saber que tudo o que vive tem um propósito e que suas escolhas realmente moldam seu destino. Não é hora de esperar por um milagre, a mudança começa com você. Se você sentiu que essa mensagem tocou algo dentro de você, se inscreva no canal e ative as notificações. Continue conosco para explorar mais sobre como a evolução espiritual pode transformar sua vida.